dia! Bom dia! Olha que diferente fazer live de dia, gente. Até a luz é melhor, né? Hoje vamos conversar com a Patrícia Tassinari, coach de emagrecimento. E assim, já vou avisando, eu moro no Rio, mas eu sou paulistana, né? E quando eu converso com os paulistanos, meu sotaque vem com tudo. Mas hoje me vou falar com aquele sotaque da Moca, né? Não, Paty, de chamar você aqui. Bom dia, gente, bom dia. Me digam. Tá me ouvindo? Ou então, esqueci de Tá aqui o negocinho. Ei, Oi, Paty, oi. meu! Olá! E aí, mano? E aí, meu? Tudo bom, mano? Como é que você tá, Paty? Tá Sempre frio bem, aí na Alemanha? linda. Oi? Tá frio aí na Alemanha? Fala isso não, vamos mudar de assunto. Pois é, gente. Eu queria que as pessoas soubessem que a gente está fazendo essa live de manhã. Primeiro, é um feriado muito chato, né? Fala sério. Vocês já foram no cemitério, já voltaram para casa, já estão aí de bode, porque o tempo aqui no Rio o tempo tá horroroso. E aí a gente falou, por que não fazer, né, no dia de finados? Porque tem a questão do fuso horário também, né? É, Então, agora para nós aqui vai facilitar um pouquinho. Eu geralmente falo isso daí porque para vocês o meio da tarde já é de noitinha para mim. Eu perco a maioria das coisas que eu tenho que assistir no outro dia, porque agora são 4 horas de diferença. Aí a partir de domingo vão ser 3 horas de diferença. Aí fica um pouquinho mais próxima, né? pois Aproveitar o é. feriado, né? Em vez de ficar comendo lasanha na casa da sogra, né não? Não é? O pé de moleque, eu vi a Júcia entrando aí, ó. E a Júcia gosta de comer pé de moleque na casa da sogra. Pronto, falei. Gente, para quem não conhece a Patrícia Tassinari, ela é médica veterinária, mora na Alemanha e ela é coach de vida, ela é coach profissional e muito especialista em emagrecimento, né, Paty? Porque você tem um histórico, né? Um skin in the game. Você passou pelo processo de emagrecimento. Ah, ela também tem especialização em nutrologia, né? Porque ela, como ela é médica veterinária, então ela consegue estudar muito bem a área da saúde, né? Você fez doenças metabólicas, endocrinologia em pequenos animais. Eu acho que isso te dá um background muito bacana para falar de emagrecimento, para falar de nutrição. E conta um pouquinho para a gente, Paty, como é que foi aí sua história de emagrecimento, que sua história é incrível. Então, na verdade é assim, né? Eu sempre me dei muito bem com dieta low carb, né? Na época que era a dieta da proteína, né? Do Ah, famoso, né? Então, assim, eu sou da época que eu já tinha, perdia, voltava, perdia, voltava, perdia, voltava, e sempre fazendo Atkins, que era a cetogênica da época conhecida, né? uhum. Ah, e depois, lógico, depois da faculdade, durante a faculdade, essas coisas assim. Quando eu vim para cá na Alemanha, por isso que eu acabei indo por essa área, porque eu era formada em veterinária, estava fazendo Uhum. curso de especialização aqui, não atuava aqui, eu atuava só nos bastidores, que eu trabalhava numa clínica veterinária aqui, Uhum. e aí eu consegui fazer toda a parte de doutorado da parte de medicina veterinária, e eu comecei a pesquisar essa parte de dieta, porque realmente eu estava bem, bem acima do peso. Eu sou, para quem não sabe, a maioria já conhece a minha história, né? Mas eu sou operada do estômago, né? Então, Uhum. quando eu operei o estômago, eu tinha 118 quilos cravados ali, e fiz a cirurgia do estômago, pensando que vai adiantar alguma coisa, né? Mas a gente opera o estômago, não opera a cabecinha, né? É. E voltei a engordar, mesmo com cirurgia bariátrica. Eu vim para Uhum. cá, você não tinha filhos, então era macarrão, era pão, era lanche, era biscoitinho, não tem zelo por fazer com alimentação nenhuma. Então acabei É. voltando a 118 e até a 118 e mais, né? Mas eu falei, não, não, de 118 eu não passo. 119 não chego.
Aí fui buscando, aí encontrei o site Tem do Dr. sempre um Souto. número que deixa a gente intrigado, né? É complicado, porque muita gente fala assim, poxa, mas você é operado do estômago, por isso que você conseguiu emagrecer. Gente, a operação de cirurgia do estômago é uma operação, é uma barreira mecânica que você faz. Né? Mas se eu quiser passar o dia inteiro tomando leite condensado de lata no gargalo ali, eu engordo tudo, como eu voltei a engordar. Né? Lógico que eu não era desse tipo, tá? Mas eu era um tipo de pessoa que era fissurada em pão, mesmo depois da cirurgia. Uhum. Então, quando eu decidi, vendo a paleo, eu achei engraçado o nome, paleo, low carb, e vou comentar aqui o porquê a maioria das pessoas fazem É. confusão de paleo com low carb, né? Eu falei assim, Uhum. puxa, dieta paleolítica, né? Que raio que é isso aí? E procurando, aí eu acabei fazendo aqui na Áustria uma especialização em emagrecimento de paleo low carb, que é pelo Olha Paleo que Leben, demais. né? Que é uma Uhum. instituição aqui, aqui eles chamam de Steinzeit Diet. É a dieta da era do homem das pedras, da idade das pedras, né? Steinzeit, que é a idade das pedras. Então eles Claro, conhecem a super paleo, entendi. em geral, porque assim, né, tem uma denominação também, né? Paleo é mais norte-americano, né? A Uhum. paleolítica é a original de Lauren Corden, né? Que é aquela Uhum. antiga que ele fez com esse nome. Né? E aqui eles não levam o nome paleo norte-americano, e sim o nome de dieta da idade das pedras. Foi por isso que eu comecei até. Aí eu me fiz a especialização aqui, e agora eu me tornei aqui para ir trabalhando em conjunto como Uhum. coach de emagrecimento em paleo, low carb, Uhum. e aí eu fiz outros cursos que acabei fazendo coach de vida mesmo, né? Então eu trato de todas as questões dessa parte coach, né? Gente, para que tem sempre gente nova aqui no Saúde Ancestral, sabe? Tem gente que não tem ideia do que é low carb, não tem ideia do que é paleolítico, sabe? E ó, aproveita e vai seguir lá a Patrícia, porque os stories dela, o feed é ótimo, mas os stories dela, gente, é um tapa na cara todo dia. Se você tá precisando assim, ah, eu tô sem vergonha, eu tô safada, não tô fazendo a dieta, vai lá assistir a Patrícia, que olha, você me vai começar a fazer a dieta direitinho, sabe? Não tem Me vai como. começar a fazer. É. Aliás, tem outra coisa que vocês precisam. Vocês precisam ler o livro da Patrícia. O livro dela é incrível, porque eu acho que as pessoas, é que nem você falou, né, Pat? Você emagreceu o seu estômago, você foi emagrecida, só que a sua cabeça não mudou. Então, o livro dela é Mude Sua Mente, Mude Sua Vida. Você tem que pensar magro, você tem que, né, pensar. Mas eu vou deixar o link do livro dela nos stories depois para vocês verem tudo. Legal. E então, já que ela é especialista nesse negócio de low carb, me explica qual a diferença. Porque a gente ficou lá no nosso grupinho de Zap Zap, os nossos papos são os melhores, né? Você viu, né? Que a gente tem uma dificuldade até de explicar para as pessoas o que é comida de verdade. Pode fazer low carb com Coca Zero? Como que é? Então vamos lá. Então vamos primeiro. A gente, nós pelo menos, vai, o pessoalzinho da velha guarda aí, né? Tipo, vai, o pessoal, o Dr. Souto, a Pati Aires, todo esse pessoal que começaram ainda na época do Facebook. A gente Uhum. zelava pela paleo. Tá? Então, eu vou explicar esse contexto primeiro. O paleo, na verdade, assim, dieta paleolítica. A dieta paleolítica, ela não é nem low carb, nem high carb, nem zero carb, não é nada disso. A dieta paleolítica é a dieta que foi criada com este nome por Lauren Corden, que foi o que escreveu o livro, tá? Que ele Uhum. denomina o quê? Uma alimentação designada para o homem a partir do seu DNA. O que o homem estava acostumado a comer quando ele foi, entre aspas, criado. Tá? Então a gente comia carne de caça, a gente comia o que achasse de vegetais, frutas da época, frutas da estação, ou seja, Uhum. coletadores, caçadores, coletadores, básico. Uhum. Tá? Tanto que na própria na literatura de Lauren Corden, por exemplo, não entra bacon. Aí se virou alguma outra coisa. Então, os norte-americanos, a partir disso daí,
Eles deram uma origem à dieta paleo, não é dieta paleolítica, nem paleolítica diet, nada disso. Dieta paleo, ou paleo, normalmente, que deduz o quê? Também de uma alimentação natural, onde não entram industrializados, onde não entram corantes, edulcorantes artificiais, que seriam os adoçantes, não entra nada que seja fabricado, nem química. Tá? Como representantes disso daí, só que é o seguinte, na paleo tradicional, que é a paleo norte-americana, já entraria bacon, né? A manteiga, que na de Lauren Corday não entra. Né? Aí começou a dividir um monte de coisa. Então, a primeira que a gente pode ver, voltando para o lado da low carb, é a primal. Por quê? Porque a paleo normal, quem fala para mim, eu faço paleo, eu vou subentender que você come comida de verdade, que você come com alimentação natural, seja paleolítica ou a paleo. Então, eu vou subentender que você come carne, que você não come salsicha, que você come frango e não come nuggets, que você come um alimento como mel, por exemplo, mas não usa adoçante artificial, que você come mandioca, mas não come pão que tenha glúten, tá? Porque não entra toda a parte dos grãos, leguminosas e parará, parará, parará. Na primal, foi a primeira classificação que ele falou assim, olha, se você quiser emagrecer, você faça uma alimentação natural, até uns 50 gramas de carboidratos net por dia, que é o carboidratos líquidos, que todo mundo também, ninguém entende, né? Mas todo mundo está na boca do povo, mas ninguém entende nada, né? Então, assim, o Max Fisson foi o primeiro que falou assim, ó, a paleo é muito legal, é alimentação natural. Pode ser seguida por uma grávida, pode ser seguida por uma criança, que esse é o maior problema. Meu filho pode fazer paleo. Qual o problema dele comer comida de verdade? Ele comer carne, vegetais, folhas, legumes, frutas, mel, comer queijos. Qual o problema disso? Né? Aí agora, mas o meu filho pode fazer low carb? Então, peraí, há uma separação disso. Aí low que carb tá, né? É uma alimentação baixa em carboidratos. Diferente de uma paleo, de uma paleolítica ou de uma primal. Então, essa é a primeira classificação. A gente, quando fala em low carb, nós não estamos falando ela high fat porque tem que jorrar gordura, e nem high protein, e nem carnívoro. Nós estamos falando de low carb, não é no carb. Esse termo ficou tão... É tão usual as pessoas falarem low carb, que às vezes as pessoas não param para pensar qual o significado de low. Low significa baixo. Então, uma dieta de baixo carboidrato. Não é uma dieta de zero carboidrato. Né? Então, não é no carb. A gente usa as palavras, às vezes não pensa da onde veio a palavra, né? Exatamente. Então, uma criança, por exemplo, pode comer carboidratos naturais. Porque se a gente for parar para pensar, é o seguinte, né? Eu tive essa curiosidade comigo. Eu não sei se a maioria tem isso. Eu sou uma pessoa curiosa de nascença, tá? Quando eu comecei a low carb, eu tenho mania sempre de anotar tudo. Tudo que eu como, desde a época que eu era obesa. E eu fiz a comparação de um dia. Um dia normal que eu comia quando eu era obesa, eu chegava a comer por dia, e eu não estou mentindo, mas era cerca de 400 gramas de carbs net por dia. Porque se a gente for parar para pensar, eu gosto muito de pãozinho. Um pãozinho com margarina, né? De manhã. Por que não? Tá gostoso, tá friozinho hoje, vamos comer 2. Quando é 10 horas da manhã, é um bolinho. Na hora do almoço, eu sou sozinha. Vou ficar fazendo almoço? Vou fazer um macarrão. E eu não vou mentir para vocês. Eu era do tipo de fazer macarrão. Eu colocava umas 3 colheres de sopa de ketchup e queijo ralado e manteiga. E eu comia isso, eu almoçava um prato. O que eu fazia, eu colocava, eu comia. Sobrou. Requentada é ruim, né? Então vamos acabar de comer? Aí eu comia esse macarrão. À tarde, lógico, abria um buraco no meu estômago. O estômago já estava nas costas já. O que eu comia? Vamos comer um pão com alguma coisa dentro.
À noite, só eu e meu marido, vamos fazer o seguinte, vamos fazer cada um come 2 sanduichinhos de pão Pullman e vamos comer. Pois Então, é. fora a Coca-Cola, fora o açúcar do café, fora o chá Uhum. adoçadinho, fora o não sei o quê, fora o refrigerante, o sorvete e a sobremesa. E você comia essa quantidade de carbo, mas pelo menos você comia o carbo branco, né? Quando eu fazia esse tipo de alimentação, eu achava que estava arrasando, mas porque eu comia. Às 3 horas eu comia pão integral, às 5 horas eu comia aquele clube social integral, aí depois eu comia o macarrão integral. Eu fazia igualzinho você, só que para mim era tudo light, diet, integral e só crescendo, né? Só acumulando doenças. Ou como o pessoal mesmo fala, né? Eu ainda, lógico, eu estava numa situação dessa, eu era operada do estômago, né? Eu Uhum. já tinha problema de absorção com ferro, ainda mais comendo glúten às tampas. Foi quando eu percebi o que eu tinha eu acabei desenvolvendo um hipotireoidismo bem severo, onde eu cheguei a tomar Uhum. doses altas mesmo de levo, tá? Eu tinha problemas, lógico, com a absorção do ferro, né? Problemas de Sim. imunidade, alergias de pele, um monte de coisa, que quando eu acabei me percebendo, eu estava anêmica, com problema na tireoide, e você fala assim, caramba, para onde correr, né? E tem pessoas, é lógico, e tem pessoas como você, por exemplo, que isso é inegável. Eu como 2 bananas de manhã, mais uma maçã à tarde, mais 2 peras à tarde, mais uma não sei que outra Uhum. banana à noite, mas eu tô natural. E o peso Sim. só, né? Então, quer dizer, é muito complicado. Então, o termo low carb não quer dizer natural. Eu posso tirar tudo isso da minha alimentação e eu fazer a paleo, por exemplo, eu estou fazendo paleo, mas eu ainda posso comer uma quantidade não limitada de raízes, como a mandioca, Uhum. tapioca. Eu posso ser paleo comendo uma tapioca de manhã, de tarde, de noite, uma banana de junto com a tapioca de manhã. Eu posso comer mel. Eu sou low Uhum. carb? Não. O termo low carb, ele insiste em você fazer uma alimentação em baixos níveis de carboidrato. E é o que a maioria das pessoas não entendem. Mas tapioca é natural. Por que não pode ir na low carb? Porque você mesmo está falando. Você está fazendo uma low carb. Você não está fazendo uma Uhum. alimentação somente natural. Você É. quer fazer uma alimentação natural e low carb, então nós vamos começando a conversar. Então a tapioca cai fora. Mas tapioca é natural! Ela é Mas high é carb. glicose pura. Querendo ou não. Porque entra nesse meio aí que a maioria das pessoas não sabem, é que assim, cada alimento tem uma resposta metabólica. Uhum. Então eu posso comer a tapioca, se eu falar para você, puxa, a maioria das pessoas elas regram assim, né? Ah, eu vou comer, mas é uma colher de sopa só de tapioca, de amido, de polvilho que vai. Mas uma colher de polvilho tem 30 gramas de carboidrato. Sei lá, estou Uhum. chutando, então lógico que estou exagerando, tá? Então uma colher não tem 30 gramas, né? Mas, bom, I'm mas a quite porção de secret. tapioca tem 30 gramas de carboidrato. Ok, uma batata doce, vamos fazer em 150 gramas, que tenha 30 gramas também de carboidrato. Nós Uhum. estamos equiparando 150 gramas de mandioca, de batata doce, com uma colher de sopa de polvilho azedo, ou polvilho doce. Uhum. Tá? Esses dois têm a mesma quantidade? Tem. Só que no momento que eu ingiro isso daí, o polvilho vai dar um pico de insulina que vai me elevar muito mais a chance de eu engordar do que de eu não perder peso, do que a batata Uhum. doce. Então são respostas metabólicas diferentes. E da Pois mesma é. forma que eu posso fazer uma low carb natural, eu posso fazer uma low carb totalmente antinatural. É isso que eu ia falar, Paty. Porque o pessoal fala, low carb é uma dieta da moda. Bom, não seria da moda, a não ser que as pessoas começassem a fazer como A moda. começaram a fazer low carb com Coca Zero. Coca Zero realmente é uma coisa recente, né? Com
salsicha com gelatina diet. Então, aquelas pessoas que estão fazendo baixo carboidrato com porcaria, com crap, talvez seja uma moda mesmo, porque pegaram um conceito antigo, né? Uma dieta que já está preconizada, já tem gente usando cetogênica desde os anos 1920 para tratamento, mas daí me coloca a margarina, a Coca Zero, aí vira da moda mesmo. Então, a gente, pessoalzinho ali do Saúde Ancestral, né, que a gente tem um objetivo em comum, comida de verdade, né? É a alimentação natural. Então, o que a gente entende como low carb? A gente entende, esse é o nosso conceito. A gente entende que a low carb é uma alimentação com baixo carboidrato, porém sempre com comida sem industrializado e exagerado. Você vai comer industrializado, é óleo de coco, é azeite de oliva, né? Às vezes um coco que já vem ralado, mas não colocaram açúcar, não tem muitos ingredientes naquilo, né? Vai indo para uma primal. Esses conceitos são importantes, né? A gente... Eu acho porque é o seguinte também, né? Eu acho que, por exemplo, eu sou da época que eu até comentei no grupo, né? No nosso no Saúde Ancestral. Eu sou da época que eu fiz a Atkins de 1972, que era aquela dieta classificada como uma dieta da proteína. E eu me lembro que eu tenho um livro, inclusive, está escrito lá: óleo de soja, margarina. Uhum. Ou seja, portanto que você faça uma dieta baixa em carboidrato, não importa o que você coma naquela época. Tanto que agora a Atkins é completamente outra. Então, por partes, né? Você tem dieta paleo, natural. Primal, natural. Low carb, você tem subdivisões. Você pode fazer uma low carb com Coca Zero e óleo de soja, que seria apenas uma low carb para perda de peso. Não é para saúde. Como você pode fazer uma low carb e uma very low carb, que é a cetogênica, que muita gente também confunde, tá? Então você pode fazer low carb e uma very low carb, que é cetogênica, sem alimentação natural. Coca Zero, óleo de soja, margarina, produtos zero carb, maltodestrina, você pode usar tudo isso daí. Tá? Você pode fazer uma low carb e uma very low carb ou cetogênica de uma forma natural, onde só entram alimentos de verdade. Então não me venha com óleo de soja, é um óleo de coco. Não me venha com margarina, é manteiga. Não é peito de peru, é a carne do frango ou do peru. Não é salsicha, é carne. Não é nuggets, é frango. Então, tem uma diferenciação. Aí a pessoa fala assim, tá, mas o que me importa isso? Chegando no meu resultado é o que importa. Tá. Só que se você for contar que óleo de soja, margarina, gordura trans, a própria porcariada que tem na salsicha, que eu, até como veterinária, posso falar de antemão para vocês, que eu vi uma vez fazendo salsicha, nunca mais na minha vida. Né? Então, assim, você vendo toda essa porcariada que tem dentro desses industrializados, como que uma pessoa quer não ter problemas de colesterol, não ter problemas de de articulação, de artrite, inflamações, porque você só está comendo alimentos inflamatórios. Acho que tem muita gente que não consegue nem saber o que é saúde. As pessoas muitas vezes não procuram saúde e as que procuram muitas vezes não têm a noção do que é, então se acomoda. Ela se sente, não, eu já melhorei aqui, já melhorei acolá, já não tomo Coca normal, agora eu tomo Coca Zero, eu já fiz algumas alterações na minha dieta. Então, eu melhorei meus índices lá de colesterol, meu médico falou que eu tô bem, que a minha pressão tá boa, então eu tô feliz, assim. Então, ele estava buscando saúde, mas ele não sabe o que é saúde. Ele não tem noção do bem-estar que dá, da energia que você fica. A pessoa realmente, você não consegue imaginar, então você fica naquele patamar, né?
Se as pessoas de fato buscam saúde, né? Aí dá para fazer uma low carb com esses industrializados? Olha, dá, né? Dá. Só que é o seguinte, em geral, é complicado isso, né? A gente sempre lida com exceções. Uhum. Ninguém no mundo é santo, tá? Mesmo o pessoal do saúde ancestral, eu duvido que exista alguma pessoa que vai comer 100% natural. Tá? Mesmo o Lauren Cordelli, eu duvido que ele vá comer tudo 100% natural. Não tem como. Tá? Então, o problema maior são essas regras e exceções que as pessoas fazem. Uhum. Uma pessoa chegar para mim e falar assim, Patrícia, olha, eu estou comendo tudo natural. Putz, pequei, e fica se martirizando porque tomou uma Coca Zero, por exemplo, num final de semana. A questão é o seguinte, você faz de todo o seu final de semana um crap day? Você faz todo final de semana, o final de semana do lixo, onde você come um monte de lixo, para não dar mimimi, né? Porque esse papo já veio, já deu, Pois já é. deu, né? Gente, o que a gente considera lixo são alimentos que são nocivos de alguma forma para nós. Então, eu comer sorvete uma vez a cada 15 dias, ou comer um pedaço de pizza, mesmo que tenha glúten, uma vez no mês, não vai me causar tanto estrago. Agora, o problema é você inventar regras. De você, todo final de semana, eu estava até comentando hoje, sábado, sexta-feira é o dia do bar da cervejinha com os amigos. Pô, então sexta-feira está guardada para cervejinha com os amigos. Mas eu como natural. Aí no sábado, é o dia da pizza, né? Vamos na pizzaria. Então todo sábado é o dia da pizza. Mas eu como natural. Aí no domingo, pô, mas é o dia da lasanha na casa da sogra. Não, mas é só domingo. Mas eu como natural. Então o problema não é assim. A pessoa ela come metade do tempo dela natural, uma metade ela estraga todo o efeito que ela fez com o natural comendo industrializado. Então, uma pessoa que, por exemplo, olha, tudo bem, você quer comer natural, então opte por tirar uma Coca Zero da sua vida. Você está com sede? Tome água com gelo, água com gás e limão. Você tem tanta alternativa bacana. Tá? Em vez de você, por exemplo, se viciar num café com açúcar ou com adoçante, tome o café pelo que ele é, amarguinho do jeito que ele é. Porque essas diferenças de saúde, elas fazem muita diferença, principalmente em celulite, que a mulherada corre atrás. É nítida a diferença de uma mulher que faz uma low carb natural, cabelo, a pele. Não tenho o que dizer. Uma pessoa que faz low carb, ela dá para manter uma low carb com industrializado? Dá. Dá para manter saúde com alimento industrializado? Você não vai ter muito sucesso nisso. Uma hora você acaba. E outra também, né, Rio, o que eu costumo falar, a alimentação e atividade física são dois hábitos angulares que a gente fala. São dois hábitos que eles abrem um leque de oportunidades. Então, uma pessoa que ela tem o vício de fumar, por exemplo, ela começou a fazer low carb, ela está vendo que ela está emagrecendo, ela começou a fazer low carb natural, hein? Uma low carb com alimentação natural. Aí ela vê que ela começa a ficar bem aqui, que a pele melhora lá, que o cabelo fica mais assim, que o corpo dela começa a ter melhor desenvolvimento, que as taxas sanguíneas dela estão todas legais, os exames estão indo bem. Peraí, mas eu estou fumando, né? Então ela mesma vai diminuindo, pô, eu estou perdendo tanto fôlego, então eu vou começar a parar de fumar. Aí ela para de fumar. Aí ela parou de fumar, ela está fazendo uma alimentação natural e ela está fazendo um emagrecimento com low carb. Aí ela fala assim, pô, só que eu tenho um vício ainda, eu continuo com a Coca Zero. Pô, mas ó, eu parei de fumar, eu parei de comer tranqueira, tô comendo mais, emagreci legal. Vou tirar a Coca Zero. Então é um hábito que leva ao outro. Agora, uma pessoa que realmente quer saúde, que zela por saúde, e continuar com muito industrializado, uma hora ou ela descamba de vez, ou uma hora ela deve. Ou nunca consegue nem ter o que ela quer, né? Pois é. Olha, uma dúvida que sempre acontece.
vou dar o contexto, né? As pessoas falam, ah, então vou comer comida natural. Ótimo. Tudo que é caseiro. Aí, então, na sexta-feira, eu vou naquela pizzaria que eu conheço o pizzaiolo, que eu vejo ele lá pondo a mão na massa, e aí o queijo, aquele queijo da canastra, que veio lá daquele produtor, o tomate é orgânico e tal. Mas, assim, olha o meu raciocínio. Aí a gente fala para as pessoas, olha, é bicho e planta que é para você comer, né? Então, assim, essa pizza não é natural. Não, mas o trigo é planta. O mingau de aveia, aveia é planta. Então fez um mingauzinho de aveia ali de manhã, é planta. É natural. E aí, como é que a gente faz nisso? Em geral, isso daí só percebe muito porque é o seguinte, né? As pessoas, elas não têm noção do efeito do glúten até ela tirar o glúten. Uhum. Tá? É muito comum de ouvir, eu acho que você já deve ter ouvido isso. Ah, o meu médico falou que não é para tirar o glúten da alimentação, porque quem tira o glúten da alimentação tem depois uma resistência, fica intolerante. Na verdade, é o que eu até comento no livro. O glúten, ele invade, ele entra pelo nosso intestino, entra na corrente sanguínea como um antígeno, como um corpo estranho. Ele ativa todo o teu sistema imunológico, todo o seu sistema de defesa, e que fica assim, ele grita na primeira vez, ó, corpo estranho, corpo estranho, corpo estranho. Só que a pessoa, assim como a lactose, inclusive, ela come várias vezes ao dia, durante anos e anos e anos e anos e anos. O corpo já está entorpecido, o corpo não responde mais. Ele fala assim, pô, traz ele lá de novo. Ah, canseira. Ah, deixa lá. Tá? Quando a pessoa ela tira, que ela faz uma alimentação natural, onde ela tira o glúten, tira a aveia, que tem avenina também, tem fitatos, tem outras coisas também. Quando ela tira isso daí, e ela fica mais ou menos um mês sem contato com esses antígenos, com esses corpos estranhos, o corpo ele volta a responder. Ele volta a fazer aquilo que você não fez durante todos esses anos, que é responder imunologicamente a um alimento. Então, a pessoa, ela está, entre aspas, se limpando. O organismo, o sistema imunológico, fala assim, que maravilha, estou voltando à função, meus guardinhas estão tudo lá, de prontidão, lindo, maravilhoso. Aí a pessoa vai, come uma pizza no final de semana, tem uma diarreia. Olha aí, tá vendo? O meu médico me avisou. Eu estou intolerante ao trigo, ao glúten, à lactose. Na verdade, você não está intolerante. Você simplesmente fez aquilo que o teu corpo deveria fazer, que é reagir. O glúten, então, ele é um corpo estranho, ele zoa todo o barraco por dentro, o teu organismo foi lá e capturou ele, manda embora na forma de diarreia. As pessoas elas não sabem interpretar estes sinais. Quando eu como alguma coisa estragada, eu não posso conter a diarreia nem o vômito, porque são meios naturais de eliminação. Eu tenho que, desculpa, mas eu tenho que eliminar tudo isso daí. Eu tenho que ficar no banheiro para eliminar tudo que está de tóxico no meu organismo. Se eu estou vomitando, eu não posso tomar um antianêmico. Eu tenho que botar isto para fora. Então, quando uma pessoa tem alguma reação, ou que empipoca a pele, ou que ela tenha vômitos, ou que ela tenha diarreias depois de comer um glúten ou uma lactose, é sinal de que o teu corpo não está... Ele está reagindo bem e ele não suporta mais isso. Então é sinal de que você tem que tirar isso daí. E é eu tenho um texto. Oi, fala. Não, pode falar. Não, que eu ia falar disso daí do glúten. A função de tireoide é absurda sem o glúten. Melhora muito. Sabe? Eu tenho um texto, viu, Paty? Eu tenho um texto, tá no meu perfil, gente, tá no portal do Saúde Ancestral também, que é justamente isso. Parei com glúten e fiquei intolerante? Não, você já... Mas o que as pessoas também não percebem é assim, imagina que você tá no Largados e Pelados. Sabe aquele programa, Largados e Pelados, que você vai lá no meio, te largam lá na floresta da Nicarágua? Não daria não, Rê. A gente se daria bem lá, porque a gente ia ficar largado em jejum, com energia 1000 ali, ó. Nossa, só cetonas, eu ia...
A gente ia arrasar no programa, ia ganhar com certeza. Mas aí você pensa, você encontrou lá um pé de banana. Você vai lá, comer a banana, aquela banana vai acabar, tudo bem. Aí você vai lá, mata uma cobra, come umas lagartinhas, né? Aí você vai ver qual planta que você pode comer, tem umas que são venenosas e tal. De repente você está andando lá, está participando de uma prova e vê um campo de arroz ou um campo de trigo. Você vai conseguir pegar aquele arroz e comer? Você vai conseguir pegar aquele trigo e comer? Não, aquilo precisa passar por um processo de industrialização, aquilo precisa ser processado. E comida natural é minimamente processado. Então, Exato. além de todos os malefícios do glúten, que, gente, é inegável, né? Eu sou celíaca, estou num grupo de celíacos que muitos acham que só nós temos o benefício de passar mal com glúten. Não, a gente não é. É todo mundo, ninguém faz bem para ninguém, gente. Mas não é, precisa de processo. Precisa passar pela indústria. Não, a gente toma até dos olhos, né? Você pega o coco, você pega a azeitona, você consegue premir a azeitona e você consegue tirar óleo. Óleo de coco você consegue fazer em casa. Eu te dou um punhado de soja. Eu te dou um punhado de raps, que é uma florzinha onde se faz o óleo de canola. Você não consegue fazer isso se não for com indústria pesada por trás. A mesma coisa é soja. Então as pessoas acham na soja e depositam na soja um alimento, super alimento. Cara, se vocês soubessem o que é morar perto de uma refinaria de soja, vocês iam pegar nojo só do cheiro, porque a soja ela é asquerosa. Eles têm que colocar um monte de coisa ali para ficar tolerável. E as pessoas vendem o óleo de soja, que já vem oxidado de fábrica, como se fosse a meia. Não, mas é natural, é de planta. É de soja, soja é natural. Cara, mas faz muito mais malefício. Então, é difícil, viu? Eu sempre costumo falar para as minhas meninas, inclusive do coach, que é o seguinte, né? A gente fala bicho e planta, bicho e planta. Tá, mas o que é bicho e planta? Cara, se você vê uma lagartixa na parede, você quer comer a lagartixa, ela é natural. Coma. Agora, um nuggets. O que vai no nuggets? Você sabe? Não, não sei. Então, olha no rótulo. Olha a quantidade de ingrediente que vai para você fazer um bendito de um nuggets. Né? Eu não estou falando que aquilo não é porcaria, não mata a fome. Eu não estou falando nada disso. Nós estamos falando do conceito de natural e não natural. O que é melhor para você colocar como combustível para o teu corpo ou não? Se eu quiser ir no xilitol é natural? O xilitol, ele é complicado porque é o seguinte, o xilitol, ele é natural. Só que é o seguinte, né? O xilitol que nós temos aqui na Finlândia, né, meu amor? Agora, o pessoal está começando a fazer xilitol no Brasil de milho. Assim como o sal rosa do Himalaia, que não é do Himalaia, mas é da cordilheira ali, não sei o que lá, o pessoal começou a falsificar o sal. Colocar corante. Sabe, colocar corante e fazer, agora é sal rosa. Então, quer dizer, o xilitol, o eritritol, o fato dos adultos, por exemplo, o stevia. Stevia, a gente tinha conversado disso daí. O stevia que eu encontro aqui, é lógico que eu encontro também o stevia branco. Mas a maioria das pessoas, elas esquecem que o stevia é uma flor, é uma planta, quer dizer, uma folha. Uma folha. É uma planta. O extrato de stevia, que é usado como adoçante natural aqui, por exemplo, na Europa, como natural, é verde. Ele é a folha moída. Então, ele assim, eu não gosto de stevia. Prefiro tomar café sem nada. Mas o stevia é verde. Não é esse pó branco que as pessoas têm. Para você ter esse pozinho branco, esse líquido transparente que você tem um processamento ferrado aí atrás. Então, assim, dos males, eu acho, assim, você falar assim, Patrícia, o que é natural, então? Se você não tem peso a perder, consuma mel de boa qualidade, agave já começa a ser tranqueira, né? O agave, xarope de arroz, açúcar de coco. Veja bem, né? O mais natural que a gente tem de açúcar seria o mel. Só que é o seguinte, você quer comer mel? Então, por isso que eu gosto muito do conselho paleo, do conceito paleo. Você está apto a subir na árvore e pegar na colmeia ali e tomar umas ferroadas? Aí você merece comer o mel.
Porque o trabalho que você teve para subir na árvore e catar colmeia e sair ileso, você tá merecendo comer o mel. Né? Agora, eritritol, o xilitol, tem processamento. Tá? É que o xilitol e o eritritol, eles são fibras puras. Então, de cada 100 gramas de xilitol ou eritritol, 100 gramas são carboidratos, que entra aí numa pergunta que uma moça fez aí, de amido resistente, fibra. Gente, fibras são carboidratos. Depende se elas são assimiláveis ou não assimiláveis, se elas são amido resistentes, senão é muito complicado. Né? Mas são fibras. Então, o máximo que vai acontecer se você comer muito xilitol é você ir para o banheiro. Vai ter uma diarreia. Pois é. Mas eu o acho problema que maior que eu acho... Não, desculpa. Pode falar. Eu já ia mudar um pouco. Porque eu acho que já dá um gancho para a gente falar. Então, as pessoas buscam subterfúgios para tudo, né? Então, muitas vezes elas começam a usar o xilitol, começam a usar a farinha de amêndoas, porque a amêndoa é natural, né? A farinha de coco. Mas por que eu comecei a falar disso? Quando eu comecei a assistir seus stories, Paty, é aquele tapa na cara, né? A primeira vez eu já ouvi assim, platô não existe. Tipo, até existe, mas assim, eu duvido que você esteja no platô. Duvido. Você já parou para pensar que você está comendo? E aí você para pensar, né? Que você está comendo creme de leite. Aí você está comendo, está colocando óleo de coco em todos os cafés. Aí você faz o bolinho low carb com uma colher só de farinha de amêndoas. E aí a minha exceção é toda sexta-feira ou todo sábado, né? E aí você falou, gente, não, tem que apertar, Sadia. Se você parou, é porque você tem que... Se continuar fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito e não tem os resultados, né? Para pensar. E aquilo me deu um chacoalhão. Eu falei, gente, é mesmo. Porque a gente fica, não, vamos comer até a nossa saciedade. Como se isso fosse funcionar. Mas o que é para comer até a saciedade? É a farinha de amêndoa? É o creme de leite? É o bacon? É a comida, né? É a comida. Então, o que eu tenho que apertar? Para criar vergonha na cara? É complicado esse tipo de coisa porque as pessoas não entendem. Elas falam assim, é para comer low carb? Então tudo que eu comer low carb, eu posso comer low carb. A pergunta que eu mais me estremeço, que me estremece assim, que arranca os fios do meu cabelo e todo, é a pessoa assim, pode abacate? Quanto de abacate que eu posso comer por dia? Esperando eu falar assim, não, amor, você pode comer 5 quilos de abacate por dia, que não vai te fazer mal. Gente, pelo amor de Deus. Isso é cabecinha de gordo, né? Porque a pessoa ela tem que comer uma quantidade de comida que sacia a sua energia do que precisa. Porque uma pessoa que às vezes ela fala assim, estou no platô, o que você está comendo? Estou comendo café com óleo de coco, depois eu como abacate com óleo com leite de coco, depois eu como não sei o que lá com creme de leite e nata, aí à tarde eu tomo um café com nata. Gente, para! Mas você está com fome? Cadê a carne, gente? Não. Né? Então a pessoa não está com fome, ela não se ouve, ela não sabe falar assim, não estou com fome? Tô. De quanto que você está com fome? Do quê? É 2? São 3? Um ovo? O quê? É comida? É um omelete? É o quê? Não, eu como mesmo para fazer diferença. Cara, é energia que você está colocando para dentro. Pode ser low carb, pode ser cetogênico, pode ser o que for. É energia. Então, para emagrecer, não tem jeito. É balanço energético negativo. Você tem que comer, se saciar, mas você também... Por isso que a low carb é legal, porque não te dá fome. Por causa do nível da insulina baixinho. Mas chega ao ponto de eu precisar contar a caloria? Eu acho que só precisa contar a caloria quem se perde muito. Sabe? Quem precisa chegar ali, eu tenho 5 quilos a perder e eu tô parada num platô de peso onde eu não sei mais o que fazer. Então... Você vai ter que começar a contar caloria, porque se você quiser perder esses 5 quilos que você quer perder. Porque, em geral, uma pessoa que faz uma cetogênica, por exemplo, e ela vê que ela está estacionada, e a pessoa for um pouquinho inteligente, ela, no sentido assim de parar para pensar no teu processo,
ela vai falar assim, cara, e se eu diminuir um pouquinho a minha energia, hein? E se eu parar um pouquinho de colocar tanta gordura, comer mais uma proteína, gastar um pouco mais de energia. Aí ela faz isso daí, ela, putz, destravou. Então é esse o caminho. Os laticínios têm as pessoas devem pensar um pouco mais os laticínios, né? Na retirada do. Você não consome, né, Paty? Eu consumo agora, porque eu gosto, tá? Mas numa manutenção. Por que a gente fala assim, gente, laticínio, eles são extremamente low carbs. Uma nata, um creme de leite, só que eles são, por natureza, insulinogênicos. Eles sobem a insulina, isso daí não é culpa de ninguém, é deles, é da natureza deles. Não é que eles tenham carbo dentro deles, mas eles são insulinogênicos. Se eu quero emagrecer, eu quero manter a minha insulina baixa. Eu não quero dar pico de insulina o tempo inteiro. Cada vez que uma pessoa come num café da manhã, ela come sem fome, café com creme de leite ou nata. Na hora do lanchinho, ovo com queijo. Na hora do almoço, estrogonofe com creme de leite, carne, barará e barará e barará. À tarde, queijo derretido com não sei o que lá, não sei o que, mas tudo low carb. À noite, eu faço uma berinjela recheada com queijo em cima, assim, com creme de leite, pá, pá, pá. Cara, só nisso você deu 6 picos de insulina aí por causa do laticínio, não é por causa que você comeu low carb. O que importa... No desafio terrorista você tira, né? A pessoa, às vezes, ela fala assim, tá, mas e na cetogênica, que eu posso comer queijo? Tudo bem dar pico de insulina? Gente, a gente só tem que ver uma coisa. Na cetogênica, geralmente, quem faz uma cetogênica bem acirrada, come muito pouco. Come muito pouco. Então, por mais que dê pico, não tem problema, porque não tem da onde tirar. O teu organismo vai ter que consumir as tuas reservas. Agora, uma pessoa que está fazendo uma low carb, ela come queijo, dá com pau e come bem de tudo, e receitinha disso, receitinha daquilo, e barará, 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 vai ficar dando pico de insulina e no teu armazém de gordura ninguém vai mexer, porque ele vai ficar intocado ali, porque a insulina está sempre ali na tampa, ali, ó. Lá. É que nem castanha de caju. Pô, precisa falar, as pessoas ficam assim, mas eu como, é castanha de caju, cara do céu, é a mais carbenta de todas, né? E sobre a insulina, eu fiquei assustada até, viu? Porque eu fiz um exame ontem que tinha que tomar insulina na veia, não era no músculo, era na veia. E aí a médica falou assim, que é para fazer uma pesquisa de cortisol. E aí a médica falou, olha, vai dar hipoglicemia, você vai se sentir mal e você vai sentir muita fome. Você trouxe lanche? Ela falou assim, eu vou trazer o lanche para você. Não, pelo amor de Deus, me traz porque eu sou celíaca, eu não posso comer nada que tem aqui, né? Mas você trouxe seu lanche? E eu já meio que sabia, levei um chocolate 70%, 80%, alguma coisa assim na bolsa. Daí ela injetou a bendita insulina pura em mim. Aí comecei a passar mal, aquele suador, molhei a poltrona toda, mas me deu uma fome, mas que não era de Deus aquela fome. Não era nem o buraco do inferno, foi uma coisa maior, foi uma coisa louca, porque eu comi o chocolate inteiro e aí eu não saía da hipoglicemia, porque o chocolate era 70%, 80%. Tiveram que trazer café com açúcar para mim, aí comi banana. Mas eu fiquei numa fissura, mas eu fiquei assim, eu parecia um dragão. O que colocasse na minha frente é capaz de colocar sem glúten, eu comer na hora, porque eu estava enfurecida. Claro, era uma quantidade de insulina absurda, né? Que não é a quantidade normal que na alimentação você vai ter esse pico, nunca. Mas aí eu me liguei, tudo que a gente fala, né? Não dá pico de insulina, porque ela tira você da casinha. Em geral, é isso que é. Por exemplo, uma pessoa não percebe, eu vejo muito nítido isso em mim. Se eu consumir um iogurte, pode ser um iogurte grego, o que for. Se eu comer um iogurte de manhã, eu abro o comedor pro resto do dia. Eu tenho fome o resto do dia. O iogurte é super low carb. É low carb. Só que ele dá pico de insulina. Lógico que não dá o pico estratosférico, como você comer um pão. Mas ele eleva a insulina, para quem já estava sempre com a insulina baixinha. E a gente mais percebe isso, quanto mais certinho a gente segue a alimentação, mais a gente percebe alterações de insulina no nosso corpo.
A gente, Só que essa alimentação limpa faz a gente se conhecer. exato. Então só toma essa consciência quem faz muito certinho, porque quem faz descambada low carb, comer isso, comer aquilo, eu faço de segunda a sexta, meu, você não vai perceber. Só vai perceber quem faz uma keto ou faz uma low carb bem certinha, que fala assim, caramba, olha, eu comi um iogurte, me aumentou a fome, o que pode ser? O iogurte que eu consumi diferente. Então é autoconhecimento, porque você se conhece, você sabe, se eu comer isso aqui, vai dar isso aí. E o processo de coach auxilia nisso, né, Paty? De você... porque você não pode passar dieta, né? O coach não é nutricionista. Na verdade, a gente faz assim, eu passo a alimentação natural, onde eu não passo quantidade que você vai, proteína, isso. Não, eu falo assim, olha, melhores escolhas. Então, carne, vegetais, folhas, maneira no carboidrato. Então, a quantidade de carboidrato, olha, até X dá para você comer. Você pode escolher essas fontes todas, etc. e tal. Mas o que pega mais no coach de emagrecimento é a cabeça. É a gente aprender a se conhecer, aprender a se controlar, conhecer o que cada elemento faz no alimento, faz no teu corpo. Então, ou se não, por exemplo, você nunca percebeu, uma mulher de 40 anos nunca percebeu que quando ela está para ciclar, ela aumenta de peso. Por ação hormonal. Mas eu pego gente assim. Pô, enchei de um dia para o outro. O quê? Tá perto do ciclo? Tem alguma coisa a ver? Caramba, você nunca percebeu. As pessoas se pesam todo dia para ver gramas que perdem. Mas elas nunca percebem isso, esse autoconhecimento. De que eu estou para ciclar, eu ganho 2, 3 quilos, 1 quilo, sei lá. É hormonal a coisa. Então é autoconhecimento que eu lido, né? A pessoa se conhecer, saber o que cada elemento faz. Vamos tirar o queijo, porque somente 100 você vai perceber o efeito na balança. Vamos tirar o glúten. Comida de verdade. Comida de verdade e aprender a comer, aprender o processo de comer. Pois é, saber o que é fome, o que é vontade de comer, saber ter um pouquinho mais de exercício, exercitar as vontades, o controle, né? Acho que o coach é muito bom para quem ainda está muito perdido, né? Ou que já passou por um processo grande de emagrecimento e aí ficou, mas por quê? Que tem alguma coisa que está diferente agora? A gente tem que revisitar os conceitos, revisitar as estratégias, né? Exato. Eu acho que facilita muito ter um profissional que conduza a gente. Porque a gente dá o caminho. Anote tudo, tenha controle, trate a sua dieta como uma empresa. Dieta não é emocional, dieta é negócio, dieta é business. Você tem que fazer aquilo que precisa ser feito. A gente não pode ficar com o dedo. Nossa, mas é que eu tô com vontade. Vontade passa. Vontade passa. Dura 10 minutos e passa. Vai fazer outra coisa, distrai a tua mente, faça o que precisar ser feito. A gente dá o caminho. A trilha, quem tem que fazer é o coach. É a pessoa que está seguindo. Se você não trilhar, não tem nem como a gente ajudar. Então é bem por aí. O coach é mostrar o caminho. A Paty tem coaches individuais, mas também tem coaches em grupo, viu, gente? Então, procurem ela lá no perfil dela, porque eu fiquei morrendo de vontade de fazer. Sempre fico com vontade de fazer. Vamos fazer noção de ancestral um grupo. Pois é, a gente tá precisando, né? Porque é uma coisa que a gente revisita os conceitos, revisita as estratégias. Eu acho que é essencial, porque por mais que você já esteja nessa há muito tempo, chega uma hora que você fala, não, mas por que eu estou fazendo isso? Você pega com o seu hábito que você tinha 10 anos atrás, e por cargas d'água ele voltou. Você fala, não vai ficar aqui não. E aí o grupo é bacana, né? É bacana porque um se dá apoio pro outro, né? E você vê exemplos, então uma faz pergunta, a outra vê a resposta. Então é bacana por causa disso. Gente, eu vou ter que encerrar. Vamos lá. Olha, eu adorei. Eu acho que o feriado foi fantástico. Oi? 1 hora é pouco tempo para falar com você. Você é muito gracinha. Muito beijo para você. A gente se conheceu lá no Congresso. Depois eu vou postar a foto que a gente tirou aqui. Patrícia na churrascaria causou, tá, gente? Ela foi lá explicar. Tem um meme.
Ela comeu banana, tá? Só isso que eu queria. Eu vou contar, mas ela tá o quê? Manutenção, ela pode, né? Duas bananas por falta de uma, duas. Aí tem um meme que a gente fez, ela lá falando com o churrasqueiro. Ele ofereceu carne com pouca gordura. Ela falou, deixa eu te explicar uma coisinha, moço. Não, é com a gordura natural da carne. Vou colocar também no stories para vocês verem isso. Foi divertidíssimo. Mas é incrível, Rê. Adorei conversar com você. Ai, que bom. A gente marca outros dias em horários alternativos. Essa do feriado foi fantástico. Muita gente assistindo. Galera, obrigada por terem ficado com a gente. A gente não consegue responder as perguntas de vocês, por enquanto, mas a gente lê tudo. Obrigada pelo carinho, vocês são muito fofos. E podem mandar perguntas para o Saúde Ancestral também, que eu ajudo no que eu puder. E vejam os stories que eu vou deixar os links dos textos da Patrícia lá no Saúde Ancestral, o link do livro dela, que é muito bacana. E agora eu vou mesmo. Beijo, Paty. Muito querida. Obrigada. Nossa, você é F. 3 pontinhos. Vocês são demais. Obrigada, viu? Eu vou deixar Beijo, o link galera. de pergunta também no meu story, se alguém quiser perguntar, eu respondo. Oba, até eu vou lá perguntar. Tchau, tchau, gente. Tchau.